Há quem pense que chegou até aqui por acaso. Mas e se eu te disser que o acaso não existe? E se cada palavra que você está prestes a ouvir foi preparada há muito tempo, esperando apenas o momento certo, este momento, para alcançar o seu coração? Você pode duvidar disso agora, mas até o final deste vídeo, vai entender por que Deus te trouxe aqui hoje. Há um ladrão que entra silenciosamente, sem bater à porta, sem fazer barulho, sem deixar rastros. Ele se aproxima de mansinho, mas quando você percebe, já levou sua paz, sua clareza e a sua fé. Eu o chamo de preocupação. E o curioso é que a maioria das pessoas a acolhe dentro da mente como se fosse um ato de responsabilidade, quando na verdade é o medo disfarçado de zelo. Pense por um instante, quantas vezes você passou uma noite inteira acordado, imaginando problemas que nunca aconteceram. Quantas vezes a sua mente construiu um futuro cheio de tragédias, e no fim, nada daquilo se concretizou. E mesmo assim, você perdeu o sono, perdeu o apetite, perdeu a presença. Eu sei o que é isso. Eu vivi isso. Nos meus primeiros anos de escrita, havia dias em que eu sentava à mesa e não conseguia colocar uma única palavra no papel. A preocupação me dominava. Eu pensava, e se eu fracassar? E se ninguém acreditar no que escrevo? E se tudo der errado? Eu acreditava que estava sendo cuidadoso, mas na verdade estava sendo escravo do medo. E é exatamente isso que a preocupação faz. Ela aprisiona o homem num futuro imaginário, enquanto o presente escorre pelos dedos. É como tentar segurar areia com força, quanto mais você aperta, mais ela escapa. A mente preocupada tenta controlar o incontrolável. Ela acredita que pensar demais vai evitar erros, mas tudo o que consegue é paralisar a ação. E uma mente paralisada é como um motor desligado, não produz nada, apenas gasta energia. A preocupação parece prudente, mas é o oposto da fé. Ela é o ruído que impede a sintonia com Deus. Jesus já dizia: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele sabia o que a ciência só viria a comprovar séculos depois, que o pensamento ansioso é destrutivo. Hoje, estudos mostram que cerca de 85% das preocupações nunca se tornam realidade. E das que realmente acontecem, a maioria é menos grave do que imaginamos. Mesmo assim, quantas pessoas vivem presas nesse ciclo, gastando uma vida inteira tentando resolver problemas que só existem dentro da mente? A preocupação é um ladrão de energia, um sabotador disfarçado de prudência. Ela esgota o corpo, turva a visão e enfraquece o espírito. E o mais perigoso é que ela se apresenta com argumentos lógicos: você precisa pensar nisso, você precisa se preparar para o pior. Mas o pior raramente acontece. E enquanto você se prepara para o que talvez nunca venha, deixa de viver o que está diante de você agora. A fé, ao contrário, é o poder que opera no presente. É a força que transforma o agora em possibilidade. O homem que confia em Deus não é aquele que ignora os problemas, mas aquele que escolhe agir mesmo sem ver o caminho inteiro. Quando você está presente, a vida se alinha, as decisões se tornam mais claras, e a intuição, essa voz silenciosa da alma, começa a guiar seus passos com precisão. Eu aprendi isso da maneira mais dura. Houve um tempo em que eu acreditava que, se eu pensasse o suficiente, poderia evitar o fracasso. Eu calculava cada movimento, cada conversa, cada oportunidade. Até que percebi que, quanto mais eu pensava, menos coragem eu tinha para agir. Foi então que compreendi que a preocupação não previne o fracasso, ela o provoca. Porque toda energia gasta em medo é energia retirada da ação. A mente dominada pela preocupação é como um rádio fora de sintonia, capta ruídos, mas perde a melodia da vida. E a melodia da vida é tocada no agora. É aqui, neste instante, que a fé se manifesta. É aqui que Deus fala. Mas você só consegue ouvir quando silencia o barulho da dúvida. A preocupação te convence de que está no controle, mas na verdade ela te afasta do verdadeiro poder. Ela não constrói, não cura, não resolve. Apenas consome. Enquanto você se preocupa com o amanhã, a vida passa despercebida. Você se esquece de respirar,
de agradecer, de viver. E quando finalmente olha para trás, percebe que gastou anos tentando prever um futuro que nunca chegou da forma que imaginava. Veja, o medo é uma energia poderosa e quando mal direcionado, ele cria realidades negativas. A neurociência confirma o que eu já dizia há décadas: a mente humana não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ou seja, quando você teme algo, o cérebro reage como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Ele libera hormônios de estresse, acelera o coração, e te coloca em estado de alerta, como se estivesse diante de um perigo físico. E o corpo vive esgotado, não por causa da vida em si, mas por causa das histórias que a mente insiste em repetir. Agora, pare e reflita: quantas oportunidades você já perdeu por medo de tentar? Quantos relacionamentos foram destruídos não por falta de amor, mas por excesso de preocupação? Quantos sonhos você deixou de seguir porque sua mente criou uma lista de possíveis fracassos? E se tudo isso nunca fosse real, mas apenas um eco do medo tentando te manter pequeno? O primeiro passo para a liberdade é perceber que a preocupação é uma escolha. Sim, uma escolha. Você pode alimentá-la ou pode escolher substituí-la por confiança. Fé e preocupação não podem coexistir na mesma mente. Quando uma entra, a outra precisa sair. A próxima vez que o medo tentar dominar seus pensamentos, lembre-se que ele não é real, é apenas o reflexo de uma mente que esqueceu de confiar. O poder de transformar sua vida começa quando você decide calar o ladrão da preocupação e ouvir a voz da fé. E se hoje você está ouvindo isso, talvez não seja coincidência. Talvez este seja o momento em que Deus te chama para recuperar a paz que a preocupação te roubou. Porque a vida não é uma corrida para prever o futuro. É uma jornada para aprender a confiar no presente. Solte o peso do amanhã. Traga sua mente de volta para agora. Respire, confie e viva. Porque nenhuma preocupação tem poder sobre aquele que escolhe acreditar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando ouvi essa frase pela primeira vez, eu ainda era um jovem em busca de sentido, tentando entender por que algumas pessoas prosperavam em tudo que tocavam enquanto outras, igualmente talentosas, viviam presas à escassez. Levei anos para compreender que esse versículo é uma das leis mais poderosas da vida, uma lei que eu chamaria, em minhas palavras, de princípio da ordem espiritual do sucesso. Tudo na existência segue uma sequência invisível, primeiro o interior, depois o exterior. Primeiro a mente, depois o resultado. O erro que destrói sonhos é a inversão dessa ordem. A maioria das pessoas busca o efeito antes da causa. Querem o dinheiro antes da fé, o sucesso antes do propósito, a colheita antes da semeadura. Tentam construir castelos sobre alicerces de dúvida e, quando o castelo desmorona, culpam a sorte, o governo, o destino ou Deus. Mas a verdade é simples e imutável, e nenhum resultado externo pode se sustentar se o alicerce interno estiver desalinhado. Eu vi isso inúmeras vezes na vida. Vi pessoas conquistarem riqueza material e perderem a paz. Vi outras alcançarem fama e mergulharem na solidão. E também vi homens e mulheres simples, com fé inabalável, viverem uma abundância silenciosa que dinheiro algum poderia comprar. O que as diferenciava não era o talento, nem o esforço, mas o estado mental, a consciência de que a verdadeira prosperidade começa dentro. Lembro-me de uma conversa que tive com Henry Ford. Ele me disse: Napoleão, eu nunca construí carros. Eu construí ideias. E as ideias se transformaram em carros. Aquela frase ficou gravada em minha alma. Ford entendeu algo que poucos compreendem, e a mente é o campo fértil onde toda a riqueza é plantada. O ouro verdadeiro não está nas minas, está nos pensamentos. Quando a mente se sintoniza com o propósito, a matéria obedece. Quando a mente se sintoniza com o medo, a vida paralisa. A ciência moderna comprova isso. Estudos mostram que pessoas com uma visão clara e positiva de futuro têm mais saúde, mais sucesso e até maior longevidade. Por quê? Porque seus pensamentos direcionam suas emoções, e suas emoções moldam suas ações. E tudo começa com o estado interior.
Isso é exatamente o que Jesus quis dizer quando afirmou: buscai primeiro o reino. O reino não é um lugar distante. É um estado de consciência, um alinhamento entre fé, mente e ação. Muitos se perguntam: mas como buscar o reino se eu tenho contas a pagar, problemas a resolver, metas a cumprir? Eu te respondo: é justamente por ter tudo isso que você precisa buscar o reino. Porque sem clareza espiritual, você perde o discernimento. Sem fé, o medo dita suas decisões. E quando o medo guia, o caminho se torna confuso. Buscar o reino não é fugir das responsabilidades, é colocar ordem no caos interno para que o exterior possa se reorganizar. Eu vivi momentos em que tudo parecia desmoronar. Projetos falharam, parcerias se romperam, e a crítica me atacava de todos os lados. Mas em vez de lutar desesperadamente contra o que eu não podia controlar, eu parei. Silenciei a mente e me voltei para dentro. Foi nesse silêncio que compreendi, e a força que me sustenta não vem do mundo, vem de Deus. Quando alinhei minha mente com essa força, o que era confusão virou clareza, o que era medo virou direção. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começaram a surgir naturalmente. Esse é o segredo que transforma qualquer vida. O mundo externo é apenas o reflexo da mente que o observa. Se você enxerga escassez, é porque dentro de você há medo. Se você enxerga abundância, é porque dentro de você há fé. A vida é um espelho, ela devolve o que você projeta. Observe o comportamento da maioria das pessoas: correm atrás de dinheiro, mas carregam crenças profundas de que não merecem riqueza. Querem prosperar, mas vivem repetindo que a vida é difícil, que a só enriquece quem engana, que a não dá para confiar em ninguém. Essas frases, aparentemente inofensivas, são decretos mentais que bloqueiam o fluxo da abundância. Você não pode colher flores plantando espinhos. A mente precisa primeiro aceitar a possibilidade da riqueza, antes que a vida possa manifestá-la. A verdadeira busca pelo reino começa quando você decide colocar o espiritual acima do material. Isso não significa abandonar o mundo, mas permitir que a fé seja o alicerce das suas ações. Trabalhar com propósito, servir com amor, decidir com sabedoria. Quando a motivação nasce da fé, o esforço se transforma em prazer e os resultados se multiplicam. Eu costumo dizer que a mente humana é como um imã. Ela atrai aquilo com que mais se identifica. Uma mente cheia de medo atrai circunstâncias que confirmam o medo. Uma mente cheia de fé atrai caminhos que confirmam a confiança. É por isso que tantos vivem em ciclos repetitivos, porque continuam acreditando nas mesmas limitações. Querem novos resultados, mas se recusam a pensar de forma nova. E aqui está algo que poucos ousam admitir: o homem que busca apenas as coisas deste mundo acaba vazio, porque está tentando preencher um espaço espiritual com bens materiais. A alma humana não se satisfaz com o que é temporário. Ela anseia por algo eterno: propósito, sentido, conexão. E é justamente isso que o reino oferece. Quando você coloca a fé em primeiro lugar, todas as outras coisas encontram seu lugar natural. Hoje, eu te pergunto: o que tem ocupado o topo da sua lista de prioridades? O medo ou a fé? O controle ou a confiança? O reino ou as coisas? Porque a ordem que você escolhe determina o resultado que você vive. A vida se transforma quando você compreende que a mente é o templo onde o divino habita. E quando esse templo está em ordem, tudo ao redor se alinha. A prosperidade deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser um fluxo natural, guiado pela certeza de que o universo responde à vibração da sua mente. A fé não é uma crença cega. É a ciência do invisível. É a convicção de que existe uma ordem superior operando nos bastidores. E quando você confia nela, o caos perde força, e o caminho começa a se abrir sob os seus pés. Busque o reino primeiro. Coloque Deus no centro das suas decisões. E observe: tudo que parecia distante começará a se aproximar. Tudo que parecia impossível começará a tomar forma. Porque quando a mente se alinha com o divino, a vida se alinha com o propósito. E é nesse ponto que a abundância deixa de ser um desejo, e se torna uma consequência.
O maior inimigo da fé não é a dúvida, é o desejo de controle. O homem acredita que controlar tudo é sinal de força, quando na verdade é apenas o reflexo de um medo profundo, o medo de confiar. Durante muitos anos da minha vida, eu também confundi controle com segurança. Acreditava que, se eu planejasse cada detalhe, se eu supervisionasse cada movimento, se eu não deixasse nada escapar, eu estaria protegido contra o fracasso. Mas o que eu realmente fazia era me aprisionar. A mente que tenta controlar o incontrolável se torna prisioneira de si mesma. Eu lembro com clareza de um período em que eu estava no auge do meu trabalho, cercado por responsabilidades, compromissos e expectativas. Eu dormia pouco, comia mal e vivia tenso. Tudo o que eu queria era garantir que cada resultado saísse exatamente como eu havia imaginado. E quando algo saía diferente, uma publicação atrasava, uma palestra não atraía o público esperado, uma crítica surgia, eu sentia um peso enorme nos ombros. Foi então que, num desses dias de exaustão, percebi algo que mudou completamente a minha vida, e eu estava tentando ser Deus. A obsessão pelo controle é uma das formas mais sutis de desconfiança em relação ao divino. É como dizer com as atitudes, que eu não acredito que Deus saiba o que está fazendo. E, no fundo, é isso que muitos fazem sem perceber. Tentam antecipar cada passo, forçar resultados, acelerar processos e com isso sufocam o fluxo natural da vida. O controle é uma ilusão. Ele nos faz acreditar que estamos conduzindo, quando na verdade estamos apenas resistindo. Jesus fez uma pergunta que ecoa através dos séculos: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Essa pergunta contém uma sabedoria profunda. Ela nos lembra que há forças maiores agindo em dimensões que não podemos ver. Nenhum esforço humano é capaz de alterar o tempo certo das coisas. E quanto mais tentamos dominar o curso da vida, mais nos afastamos da paz que tanto buscamos. O controle nasce do medo, e o medo é o assassino da ação. Quando a mente é movida pelo medo, ela paralisa, procrastina, hesita. Ela imagina cenários negativos, cria expectativas irreais e transforma a vida em uma luta constante contra o que é. E é curioso observar que quanto mais alguém tenta controlar, mais ansioso se torna. É como segurar a água com as mãos, quanto mais força, mais rápido ela escapa. A entrega, por outro lado, é o oposto disso. Entregar não é desistir. Não é cruzar os braços e esperar que o destino resolva tudo. Entregar é compreender que existe uma inteligência superior coordenando os bastidores da vida e que essa inteligência sabe o que faz. É agir com presença, sem pressa, sem desespero. É fazer o que está ao seu alcance e confiar no que não está. Certa vez, ao conversar com Andrew Carnegie, ele me disse algo que guardo até hoje, e riu: as melhores decisões da minha vida nasceram do momento em que eu aprendi a não forçar nada. Aquilo me marcou profundamente. Porque Carnegie era um homem de ação, um dos mais bem-sucedidos da sua época. Mas ele sabia que o verdadeiro poder não estava em forçar os acontecimentos, e sim em agir alinhado com o tempo certo. Hoje, a ciência comprova o que a espiritualidade ensina há milênios. Pesquisas mostram que pessoas com alto nível de necessidade de controle têm mais propensão à ansiedade, insônia e estresse crônico. Enquanto aquelas que praticam a aceitação consciente, aquilo que chamamos de fé ativa, têm níveis mais altos de bem-estar e resiliência. A razão é simples, e a entrega libera energia, o controle a consome. Quando você aprende a soltar, algo extraordinário acontece. As situações que pareciam bloqueadas começam a se desenrolar. As pessoas certas surgem, as oportunidades se revelam, e a vida, antes pesada, se torna leve. Isso não é coincidência. É o resultado de uma mente em harmonia com a ordem divina. A entrega é o ponto em que a fé se torna prática. É quando você diz: eu fiz a minha parte, e agora deixo que Deus faça a dele. Lembro-me de um episódio pessoal que ilustra bem isso. Eu estava prestes a lançar um novo projeto e havia colocado nele todo o meu tempo, recursos e energia. Tudo parecia estar sob controle, até que uma mudança inesperada no mercado ameaçou inviabilizar o lançamento.
Por alguns dias, mergulhei em desespero. Revisei planos, procurei soluções, pressionei minha equipe, nada funcionava. Então, exausto, decidi parar. Fechei os olhos e disse em silêncio: se este projeto é parte do propósito divino, ele encontrará seu caminho. E foi exatamente o que aconteceu. Sem esforço, sem empurrar, as circunstâncias começaram a se ajustar. Um investidor apareceu de forma inesperada, uma parceria se formou, e tudo fluiu naturalmente. Aquilo me ensinou que a entrega não é fraqueza, é sabedoria. Soltar não é abandonar o sonho, é soltar o peso da ansiedade que o acompanha. É permitir que o tempo de Deus se cumpra, sem tentar apressar o processo. Quando você entrega, o coração se expande, a mente clareia e a alma respira. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que não precisa controlar tudo para que as coisas deem certo. Você precisa apenas confiar. E veja, confiar não é esperar passivamente. É agir com consciência, sabendo que cada passo é guiado por uma força maior. É tomar decisões firmes, mas sem medo. É planejar, mas permitir que o plano mude se for necessário. O homem que confia sabe que, mesmo quando algo sai do previsto, existe um propósito por trás. Porque nada na vida acontece fora do tempo divino. O controle é o peso que você não foi feito para carregar. É tentar assumir um papel que não te pertence. Quando você coloca esse peso de volta nas mãos certas, as mãos de Deus, o fardo se transforma em leveza, e o medo em confiança. É nesse ponto que a alma encontra descanso. É nesse ponto que a mente se alinha com o Criador. A vida é uma dança entre o fazer e o permitir, entre o agir e o soltar. Quem domina apenas a ação vive cansado. Quem aprende a soltar vive em paz. A entrega é o segredo dos que caminham com fé. Porque quando você confia, o impossível se torna possível, o improvável se torna natural, e o caminho, antes incerto, se ilumina diante dos seus olhos. A verdadeira força está em confiar. Porque o homem que entrega o controle, mas mantém a fé, nunca a perde, apenas aprende a vencer com leveza. A fé é a força mais poderosa que existe dentro do ser humano. Ela não é apenas uma crença ou uma esperança vaga de que tudo vai dar certo. Fé é ação, é movimento, é a energia silenciosa que transforma o invisível em realidade. Quando compreendi isso, percebi que a fé não é um sentimento que surge do nada, ela é cultivada, nutrida e praticada todos os dias, especialmente quando tudo parece estar desmoronando. A maioria das pessoas confunde fé com passividade. Pensam que acreditar é simplesmente esperar. Mas fé verdadeira não espera, ela age com convicção mesmo quando não há garantias. Quando escrevi Pense e Enriqueça, aprendi, por meio da observação de homens como Thomas Edison e Henry Ford, que o sucesso nunca nasce da sorte, e sim da combinação entre crença, propósito e ação persistente. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. 1000 vezes. E quando perguntado sobre tantas tentativas frustradas, ele respondeu: e eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Isso é fé. É continuar mesmo sem ver resultados. É enxergar o que ainda não existe, mas que já é real dentro da mente. A fé é o estado mental mais elevado que um ser humano pode alcançar, porque ela cria uma ponte entre o visível e o invisível. Quando você acredita verdadeiramente em algo, suas ações, suas palavras e até a sua energia se alinham a essa crença. E o universo responde a esse alinhamento. É por isso que Jesus disse que, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Ele não estava falando de geografia, mas de consciência. As montanhas que a fé move são as montanhas internas, o medo, a dúvida, a culpa, o desânimo. A dúvida é o oposto da fé, e é nela que nascem todos os fracassos. Uma mente dividida entre acreditar e duvidar nunca cria com poder. Quando você planta uma semente, todos os dias, a desenterra para ver se está crescendo, ela morre. Assim também é com os sonhos. Se você diz que acredita, mas no instante seguinte se pergunta e se não der certo, está arrancando a semente antes que ela floresça.
A fé não é a ausência de medo, é a decisão de seguir adiante apesar dele. Eu vivi isso em um dos momentos mais difíceis da minha jornada. Depois de anos dedicados à pesquisa e à escrita, enfrentei um período de completa escassez. As portas se fecharam, o dinheiro acabou, e as pessoas que antes me aplaudiam desapareceram. Foi um tempo em que tudo me convidava a desistir. Mas havia uma voz dentro de mim que dizia: continue. Eu não sabia de onde viria a saída, mas escolhi agir como se ela já existisse. Continuei escrevendo, estudando e compartilhando o que acreditava. E pouco tempo depois, as circunstâncias começaram a se mover. Um editor me procurou, novas oportunidades surgiram e tudo voltou a fluir. Foi então que percebi, e a fé não faz as coisas acontecerem magicamente, ela muda quem você é, e é essa mudança interior que muda tudo ao redor. A fé é um poder criador. Quando você acredita de verdade, o mundo invisível se reorganiza ao seu redor para tornar possível aquilo que parecia impossível. A ciência moderna chama isso de efeito da intenção. Pesquisas mostram que o cérebro, quando acredita fortemente em algo, muda sua própria estrutura, ativa novas conexões neurais e direciona o corpo para agir em coerência com essa crença. É por isso que a fé não é apenas espiritual, é também uma força psicológica e biológica. Ela muda a química do corpo, fortalece o sistema imunológico, aumenta a resiliência e transforma a percepção da realidade. Mas a fé precisa de alimento. Ela não sobrevive em um coração tomado pela dúvida e pelo medo. E o alimento da fé é o pensamento positivo, o foco e a gratidão. Quando você agradece por algo antes mesmo de recebê-lo, você está afirmando ao universo que aquilo já é seu, que a promessa já foi cumprida. Essa atitude cria uma vibração de abundância que atrai novas oportunidades. A fé não espera para agradecer, ela agradece antes, porque já sabe o desfecho. E o contrário também é verdadeiro. A mente dominada pela dúvida atrai exatamente aquilo que teme. Quantas pessoas dizem eu sabia que isso ia dar errado depois de um fracasso? O que não percebem é que foram suas próprias crenças que abriram caminho para esse resultado. A fé e o medo operam na mesma frequência, ambos acreditam em algo que ainda não aconteceu. A diferença é que o medo cria o que você não quer, e a fé cria o que você deseja. Eu gosto de dizer que a fé é como o sol, e ela nunca deixa de brilhar, mas às vezes as nuvens do medo a encobrem. As nuvens não apagam o sol, apenas impedem que você o veja. Assim também é com Deus. Quando as nuvens da dúvida dominam a mente, você perde a visão da presença divina, mas ela continua lá, esperando que você volte a acreditar. A fé é a base de todas as conquistas. É ela que sustenta o artista antes do reconhecimento, o empreendedor antes do sucesso, o estudante antes da formatura, o doente antes da cura. É o poder invisível que mantém o homem de pé quando tudo ao redor parece ruir. E o mais belo é que não é preciso ter uma fé imensa, basta um pequeno grão, mas genuíno. Porque a força da fé não está no tamanho, está na profundidade da entrega. Quando você se entrega, quando acredita com todo o coração, o impossível começa a se mover. Circunstâncias mudam, portas se abrem, pessoas aparecem, caminhos se formam. Mas tudo começa dentro. Nada do que você busca lá fora acontecerá se dentro de você ainda existir a dúvida. Por isso, cuide da sua mente. Alimente-a com pensamentos de confiança. Vigie suas palavras, porque cada palavra é uma semente. Hoje, eu quero te lembrar de algo simples, mas profundo, que Deus nunca falha em quem confia. Mesmo quando você não entende o motivo das demoras, mesmo quando os planos parecem se desfazer, confie. Às vezes, o que parece atraso é apenas proteção. Às vezes, o que parece perda é apenas preparação. A fé não é sobre controlar o resultado, é sobre confiar no propósito. É sobre entender que, enquanto você faz a sua parte, existe algo maior guiando tudo nos bastidores. E quando você se alinha a esse fluxo, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Então, hoje, se há algo que parece impossível na sua vida, não lute contra a dúvida.
Apenas escolha acreditar um pouco mais do que teme. Dê um passo, mesmo sem ver o caminho inteiro. Porque é nesse passo que a fé se manifesta. E quando você caminha com fé, o impossível não é mais um obstáculo, é apenas o próximo milagre a acontecer. A maior verdade que você precisa guardar no coração é que a fé é o ponto de virada da sua vida. Quando você aprende a confiar, mesmo sem ver, algo muda dentro de você, e é essa mudança interior que transforma tudo ao seu redor. A preocupação perde força, o medo se dissolve e o impossível começa a se mover. Porque a fé não é esperar que tudo aconteça, é agir acreditando que já está acontecendo. Lembre-se disso, e a vida sempre responde ao seu estado interior. E quando você se alinha com o propósito divino, o que antes parecia obstáculo se torna caminho. Agora, o próximo passo da sua jornada está logo aí, no vídeo que está aparecendo na tela. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por dedicar esse tempo à sua transformação. Eu te espero no próximo vídeo.